Queridos, Deus, a Bíblia e a ciência, de volta e com Gerson Pereira. Gerson, mais uma vez, vamos esclarecer Jesus para as pessoas, hein? Importante isso, muito importante. Vamos continuar nessa missão. E é uma missão mesmo, porque se você perguntar assim, a Bíblia fala de quem? A gente tem falado aqui que ela fala de Jesus. Mas aí vem a pergunta-chave, Gerson, que a gente precisa colocar aqui. Jesus não escreveu nada. E aí? Mas assim, num primeiro plano, vamos considerar que tudo que sabemos de Sócrates foi Platão que escreveu. Sócrates nunca escreveu nada. Também você não sabe nada que Ciro tenha escrito. Apesar daquele cilindro de Ciro, aquilo é uma obra de arte, não foi ele que escreveu. E Jesus, vamos um pouco mais profundamente, ele se escreveu na história. Oséias, pensa, você hoje está no ano 2025 DC, depois de Cristo. Então Jesus escreveu toda a história depois de si. Tá certo? Então Jesus, ele... Deixa eu ver se eu copiei. Jesus, a história dele, ele foi ditando para alguém escrever e muitos escreveram. Exatamente. Então foi isso. Que até a oposição escreveu sobre Jesus. E isso continua até hoje. Tem sempre os contra e os favoráveis também. Muito interessante isso, viu, gente? Agora, na verdade, então, Platão, ele falou de Sócrates e eu não tinha pensado nisso. E o Gerson me fez entender bem. Agora, afinal, isso tem... Qual a importância, Gerson? Qual o peso dessa importância, então? É assim, a importância de falar de Jesus é tão grande que ele perguntou isso aos discípulos. O que o pessoal anda falando de mim por aí? Ele quis tomar um pulso, uma temperatura do que se falava dele. Qual era a validade que as pessoas davam do que ele falava? Se importava. Isso é uma coisa muito importante. Ele se importava, ele queria saber não só do que ele era, mas da reputação. Isso é uma lição subliminar para nós. Você é você. Mas o que o Will pensa de você? Então, o seu ser, a sua forma de ser, tem que estar no nível que ela impressione o outro positivamente. Quando Jesus disse isso, eles falaram, olha, tem uns que dizem que você é um dos grandes profetas. Outros dizem que você é João Batista. Ou, entre esses grandes profetas, você é Elias. Mas ele foi, como está se dizendo muito hoje, ele foi cirúrgico. E o que ele disse foi, e vocês dizem o quê? Oséias, nós, como você abriu a fala, estamos aqui falando de Jesus já há algumas semanas. E o seu ouvinte, o seu rádio ouvinte, ele tem ouvido, tem participado. Agora, impõe-se uma pergunta. O que nós temos a falar de Jesus? Esse ouvinte tem o que para falar de Jesus? Quando você tem consciência de algum fato ou de algum evento, você tem que expor. Aliás, eu estou falando isso com a pessoa certa. Sua vida é tomar conhecimento de fatos e expor para nós, a comunidade. O Gerson está falando do jornalismo que eu faço. E é isso, né? É isso que a gente faz. Então, se fica fácil entender. Mas, Gerson, uma coisa muito importante para a gente fechar, que nós colocamos aqui. Jesus foi ditando a história dele. Foi ditando.
E me parece que em alguns momentos, até de forma intencional, quando você Sim. coloca o que estão falando de mim aí e o que vocês estão falando. Então parece que Jesus ele mapeava tudo isso. Sim. Né? E ele fazia os discípulos pensarem, mas vem cá, ele está querendo saber o que a gente estava falando. Por quê? Será que nós entendemos a mensagem? Talvez seja por esse caminho. É porque haviam muitos mestres itinerantes pelo mundo. Então, ele foi chamado por mestre até por Nicodemos, que era um mestre. Sim. Agora, quando puxava a partir dessa monitoração que ele fazia, quando se puxava o quociente dessa aquisição de conhecimento, ele falava ao ponto de impressionar a pessoa a mudar de atitude. O caso do próprio Nicodemos e tantos outros. Não é o tema dessa conversa, mas esta é a verdade. Muito bem. Deus, a Bíblia e a ciência falando sobre Jesus, e essa trajetória continua. Continua porque Jesus é infinito. Eu sei que eu repeti isso na vez passada, mas como ele é infinito, então vamos dizer. Vou continuar dizendo. Deus, a Bíblia e a ciência. Tchau, tchau. Abraço.